Imagina só uma ideia teológica, mas tão potente que ela consegue abalar um dos reinos mais poderosos da Europa. Não com exércitos, nada disso, mas com um debate. Um debate sobre a alma, sobre graça, sobre livre-arbítrio, que acabou batendo de frente com os homens mais poderosos da época, o Rei Sol, Luís XIV e o Papa em Roma. Hoje, a gente vai mergulhar no jansenismo. É um tema incrível, né? O material que a gente analisou é um artigo bem detalhado sobre esse movimento que nasceu ali na França, mas com base nas ideias de um teólogo holandês, Cornélio Jansen. E a nossa missão aqui é entender o porquê. Exato, porque uma interpretação de Santo Agostinho foi vista como uma ameaça de Estado. Como que uma disputa de doutrina, de repente, vira uma luta pelo poder que dura mais de um século. É isso que a gente vai desvendar. Ótimo. Então, vamos começar pelo começo. A figura central é esse tal de Cornélio Jansen, que era bispo de Ypres. Mas o mais curioso para mim é que ele morreu antes de ver o incêndio todo que a obra dele causou. Pois é. O livro que deu o pontapé inicial, o Augustinus, só foi publicado depois da morte dele, em 1640. E qual era a dele? O que ele propunha nesse livro? Basicamente, ele defendia uma volta ao que ele via como o pensamento puro de Santo Agostinho sobre o pecado original e a graça de Deus. E o timing disso é importante, né? Crucial. A gente está em plena reforma católica, a resposta da igreja ao protestantismo. Então o clima era de debates teológicos intensos. E a tese do Augustinus era, radical. Dizia que a humanidade, depois do pecado original, ficou tão corrompida que era impossível fazer o bem ou merecer a salvação sozinha. Impossível. Impossível. A salvação viria só de um presente de Deus, a graça. E essa graça não era para todo mundo, era só para alguns, poucos eleitos. E essa ideia, que soa bem austera, encontrou um lar, um lugar para florescer, certo? O mosteiro de Port-Royal de Champs. Exatamente, perto de Paris. Virou o epicentro intelectual e espiritual do movimento. E de lá saíram nomes de peso, como Antoine Arnauld e Blaise Pascal, o gênio da ciência e da filosofia. O que tinha em Port-Royal que fez essas ideias crescerem tanto? Olha, Port-Royal virou um símbolo de resistência. Era um centro de uma espiritualidade muito, muito rigorosa, sabe? Introspectiva. Eles viviam uma fé de penitência, de humildade. E isso era um contraponto direto ao que eles viam como a moral, digamos, relaxada da corte. E dos jesuítas, imagino. Eram os confessores do rei super influentes. E eles defendiam uma visão bem mais otimista do ser humano. Então a briga já estava desenhada. De um lado, o rigor pessimista de Port-Royal, do outro, o otimismo pragmático dos jesuítas. Entendi a origem. Mas, assim, o que exatamente nessas ideias fez um papa e um rei se unirem para tentar destruir o movimento? Qual era o veneno? O artigo fala de 5 proposições que foram o estopim de tudo. Exato. Os inimigos do jansenismo, e aí entram os jesuítas com força, extraíram 5 teses do Augustinus para denunciá-las como heresia. E conseguiram. O Papa Inocêncio X condenou essas teses em 1653. Tá, e quais eram essas teses? Então, é interessante olhar para elas não como uma lista, mas como um sistema de pensamento. As 3 primeiras, na verdade, pintam um retrato bem sombrio da nossa condição humana. Sombrio como? Primeiro, diziam que nem os justos conseguem cumprir todos os mandamentos de Deus sem a ajuda da graça. Segundo, que a natureza humana, depois do pecado, não consegue resistir à graça quando ela chega. E terceiro, que para ter mérito ou demérito, o ser humano não precisa ser livre para escolher entre o bem e o mal. Bastava não ser forçado. Peraí. Deixa eu ver se entendi. Juntando as peças. A gente está corrompido, não temos força para o bem, e a nossa liberdade é quase irrelevante. Isso muda tudo. O que acontece com a confissão, a penitência, as boas obras? Se as minhas ações não contam para a salvação, por que se esforçar? Bingo. Essa era exatamente a acusação. Isso não acaba minando a autoridade da própria igreja? Era o que os jesuítas diziam. A teologia deles, o molinismo, falava o contrário, que a graça de Deus e o livre-arbítrio humano cooperam.
Deus oferece a salvação, mas a pessoa precisa aceitar livremente. Para os jansenistas, essa cooperação diminuía o poder de Deus. Para eles, Deus era tudo, o homem, quase nada. E claro que isso foi visto como um ataque. Ok, as 3 primeiras desconstrói o papel humano. E as 2 últimas? Imagino que reforcem o poder de Deus. Precisamente. A 4ª proposição dizia que era herético afirmar que a gente pode resistir ou aceitar a graça divina. Ou seja, a graça é irresistível. Se você é um eleito de Deus, você vai ser salvo. Queira ou não, a vontade de Deus se impõe. Irresistível, ok. E a 5ª, que foi a mais polêmica de todas, afirmava que Cristo não morreu por todos os seres humanos. Uau! Mas apenas pelos eleitos que seriam salvos. Essa última é uma bomba. Dizer que Cristo não morreu por todos é ir contra um dos pilares da fé cristã. Então, se a gente junta tudo, eles estavam dizendo que a salvação é um clube exclusivo, predeterminado por Deus. Exatamente. E que a maior parte da humanidade, incluindo talvez até reis e bispos, está de fora e não pode fazer nada a respeito. E é exatamente aí que a teologia vira política. É o X da questão. Ao dizer isso, os jansenistas não estavam só irritando teólogos jesuítas. Eles estavam, mesmo que indiretamente, dizendo para o rei absolutista, para o Luís XIV, que o poder dele aqui na Terra era irrelevante para o que realmente importava: o destino eterno das pessoas. E para um monarca que se via como representante de Deus na Terra, Intolerável. Era uma insubordinação teológica. E essa insubordinação começou a atrair gente, né? O movimento não ficou só em Porto Royal. O artigo diz que nobres, gente do parlamento, burgueses, começaram a se identificar com o jansenismo. Por quê? Eram todos teólogos convictos? Nem sempre. O jansenismo virou um ponto de encontro para vários tipos de oposição. Tinha os devotos sinceros, claro, mas também tinha a nobreza que não gostava da centralização do poder na mão do rei, tinha os juízes do Parlamento de Paris que lutavam para manter a autonomia deles. Entendi. Todos eles viram no rigor moral e na independência dos jansenistas uma bandeira contra o absolutismo do rei e, claro, contra a influência gigante dos jesuítas na corte. O jansenismo deu uma justificativa moral teológica para a oposição política. E o Rei Sol, que não era conhecido pela paciência, como ele reagiu a essa ameaça? Com força total. Luís XIV viu o jansenismo como se fosse o protestantismo dentro da França. Para ele, unidade religiosa era a mesma coisa que unidade política. Qualquer um que discordasse era um traidor. E a perseguição foi pesada. Sistemática. Jansenistas foram proibidos de publicar, foram exilados, presos. E o clímax dessa perseguição foi um ato de uma violência simbólica, assim, tremenda. A destruição de Port Royal. Exato. Em 1710, Luís XIV não mandou só fechar o mosteiro, ele ordenou que fosse demolido, pedra por pedra. Nossa. E mais, as tropas do rei chegaram a desenterrar os mortos do cemitério e jogar os restos em valas comuns. Para quê? Para que não sobrasse nenhum vestígio, nenhum lugar de peregrinação. Isso mostra o nível de ódio e medo que o movimento inspirava. Não bastava calar a ideia, era preciso apagar a memória física dela. É uma imagem muito forte. E a coisa ainda se complicou mais com a aliança dos jansenistas com outro movimento, o galicanismo, né? O que era isso exatamente? O galicanismo era uma doutrina antiga na França que defendia a autonomia da Igreja francesa em relação ao poder do Papa. Ah, sei. O rei nomeava os bispos... Isso. As decisões do Papa precisavam de aprovação do rei. Era uma afirmação de soberania nacional. Muitos jansenistas que estavam sendo perseguidos pelo rei buscaram apoio nesses círculos galicanos, que também não gostavam de Roma, e dos jesuítas vistos como agentes do Papa. Uma aliança perigosa. Muito. Transformou o jansenismo num movimento de dupla resistência, contra o absolutismo do rei em Versalhes e contra o que eles viam como o absolutismo do Papa em Roma. Então, com essa oposição dupla e tão poderosa, a coroa e o papado, o que aconteceu? Foi o começo do fim para eles. Foi o golpe que os enfraqueceu demais na França, sem dúvida. A destruição de Port Royal, a pressão do rei que levou a outra condenação papal ainda mais dura,
a bula Unigênitus de 1713. Tudo isso minou a força do movimento. Ele não sumiu da noite para o dia, mas sobreviveu no século XVIII de formas mais diluídas, como diz o nosso material. O que significa diluídas? A teologia da predestinação perdeu força, mas o espírito de oposição continuou. Exatamente isso. A teologia dura da predestinação foi ficando para trás, mas o espírito de reforma, a defesa de uma moral mais rigorosa e, principalmente, a desconfiança da autoridade de Roma, isso continuou. O jansenismo político sobreviveu ao teológico, e as ideias dele influenciaram outros movimentos reformistas católicos na Europa, como na Alemanha, no Império Austríaco. Todos querendo limitar o poder do Papa. Exato. E fortalecer as igrejas nacionais. E no século XIX veio o golpe de misericórdia. O mundo mudou. O artigo aponta 2 fatores: a ascensão do ultramontanismo e a concordata de Napoleão. Sim. O ultramontanismo foi um movimento oposto ao galicanismo. Ele defendia a autoridade central e infalível do Papa sobre toda a Igreja. E esse movimento ganhou muita força no século XIX. Ao mesmo tempo, a Revolução Francesa e depois Napoleão, com a concordata dele de 1801, redesenharam a relação entre Igreja e Estado. As velhas disputas do absolutismo perderam sentido. E o jansenismo, que nasceu nesse contexto, virou uma relíquia. Virou uma relíquia de um mundo que não existia mais. Então, para a gente amarrar tudo, o que isso significa? Olhando para a história toda, o jansenismo foi muito mais que uma nota de rodapé teológica. Foi um movimento que, partindo de uma visão bem austera sobre a alma, acabou desafiando as 2 maiores estruturas de poder da Europa moderna, a monarquia absoluta e o papado. Sem dúvida. A síntese é essa. O debate jansenista, no fundo, era sobre a eterna tensão entre a soberania de Deus e a liberdade humana. Mas ele se tornou um exemplo histórico perfeito de como uma disputa sobre doutrina pode virar um catalisador para a oposição política. Questionar a teologia oficial, num regime absolutista, era questionar a própria ordem do universo que legitimava o poder do rei. Era perigoso, e eles pagaram um preço por isso. E para fechar, fica uma reflexão. O material que a gente analisou menciona que os críticos viam o jansenismo como uma doutrina pessimista, sombria. Mas, pensando no nosso mundo hoje, cheio de incertezas, a ideia de uma graça irresistível, de um destino já traçado por uma força maior, será que isso poderia ser visto como algo reconfortante? Ou, pelo contrário, seria a negação máxima da liberdade e da agência que a gente acredita que nos define? A resposta talvez diga mais sobre a nossa época do que sobre a deles.